28 de dezembro é uma data muito especial no calendário de muitos países, principalmente daqueles que falam espanhol. Neste dia comemoram-se os Santos Inocentes, feriado que tem profundas raízes históricas e religiosas, mas que também se tornou um dia associado à brincadeira e à diversão. Neste vídeo, exploraremos a origem desta celebração e as suas tradições e a sua evolução até ao que conhecemos hoje. Então junte-se a mim para descobrir mais sobre os Santos Inocentes de 28 de dezembro. A origem do feriado de 28 de dezembro baseia-se em uma passagem bíblica, especificamente no Evangelho de São Mateus. Segundo esse relato, quando o rei Herodes, monarca da Judéia, soube do nascimento de uma criança que seria o rei dos judeus, ou seja, Jesus, temeu que seu trono fosse usurpado por este futuro rei. Herodes, conhecido por sua crueldade e paranoia, decidiu agir de forma extrema para evitar qualquer ameaça ao seu poder. O Evangelho diz-nos que, incapaz de identificar Jesus especificamente, Herodes ordenou o massacre de todas as crianças com menos de 2 anos de idade em Belém e arredores. Esta atrocidade é conhecida como Massacre dos Santos Inocentes e é celebrada na Igreja Católica e outras tradições cristãs no dia 28 de dezembro, como uma lembrança da tragédia vivida por estas crianças que morreram inocentemente por ordem de um rei implacável. A história é devastadora e, embora em muitos lugares tenha uma abordagem solene, comemorando o martírio dos inocentes, com o tempo evoluiu para algo muito mais leve, o que nos leva à parte mais engraçada desta celebração. Com o passar dos séculos, o dia 28 de dezembro assumiu um tom mais lúdico e, em vez de focar apenas na tragédia, muitas culturas começaram a associá-lo ao humor e às piadas. Esta mudança de enfoque tem uma série de explicações, algumas das quais relacionadas com o costume de fazer jogos de palavras ou piadas nas celebrações cristãs, especialmente na época medieval, onde as festividades religiosas eram muitas vezes acompanhadas de festas populares. Na Espanha, por exemplo, o Dia dos Santos Inocentes tornou-se uma oportunidade para fazer inocentadas, que são brincadeiras ou peças pregadas a amigos, familiares e colegas. As pegadinhas podem ser simples, como fazer alguém acreditar que algo aconteceu ou vai acontecer, ou podem ser elaboradas, com pequenos truques ou brincadeiras que causam confusão e surpresa. A intenção de Herodes, o Grande, de eliminar o menino Jesus é um dos episódios mais sombrios e dramáticos do início da história do cristianismo, e é narrado no Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 2. Para compreender a magnitude da ação de Herodes e do contexto histórico e religioso em que ocorreu, é importante analisar tanto a figura de Herodes quanto a reação dos pais de Jesus, Maria e José, que fugiram para o Egito para proteger a vida da criança. Abaixo, explico os detalhes dessa história e seu contexto. Herodes, o Grande, foi rei da Judéia e de outras regiões vizinhas, sob a autoridade do Império Romano, de 37 a.C. até sua morte em 4 a.C. Era conhecido por sua crueldade, ambição excessiva e paranoia, qualidades que o faziam temido tanto por seus súditos e sua própria família. Embora Herodes tenha promovido grandes obras de construção, incluindo a reforma do Segundo Templo em Jerusalém, seu reinado também foi marcado por intrigas, assassinatos e uma preocupação constante em manter seu poder. Herodes estava ciente de que o seu reinado estava em constante tensão com as aspirações de vários grupos dentro do seu reino, incluindo os judeus que aguardavam a chegada do Messias, o líder prometido que libertaria Israel do jugo estrangeiro e estabeleceria um reino eterno. A profecia messiânica de que um rei judeu nasceria em Belém estava profundamente enraizada na tradição judaica, e Herodes temia profundamente que qualquer criança nascida que pudesse ser considerada o Messias representasse uma ameaça direta ao seu governo. Essa paranoia sobre potenciais usurpadores de seu trono o levou a cometer atos extremos para garantir que não houvesse rival. Quando os reis magos do Oriente, também conhecidos como 3 reis magos, chegaram a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus, seguindo a estrela que os guiava, Herodes ficou alarmado. O Evangelho de Mateus, 2:1-8, descreve como os magos chegaram à corte do rei em busca do menino que, segundo as Escrituras, seria o futuro rei de Israel. Herodes, tentando esconder sua preocupação, pediu aos sábios que o avisassem quando encontrassem a criança, alegando que também queria homenageá-lo. Porém, quando os magos, guiados por um sonho, decidiram não voltar para Herodes após encontrarem a criança em Belém, o rei sentiu-se traído e, em sua fúria, optou por um ato terrível, o massacre de todas as crianças menores de idade. 2 anos em Belém e arredores. Esta atrocidade foi, segundo o relato bíblico, a sua tentativa de eliminar o menino Jesus, que ele via como um potencial rival. Quando o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, marido de Maria, alertando do perigo para o menino Jesus, ele o instruiu a pegar Maria e a criança e fugir para o Egito. Este acontecimento é narrado no Evangelho de Mateus, 2:13-15.
A fuga para o Egito é um momento chave na história da infância de Jesus, pois demonstra como a intervenção divina protegeu o futuro Messias de uma morte prematura. José, como homem justo e obediente, seguiu a ordem sem hesitação. No meio da noite, sem perder tempo, a família iniciou a viagem em direção ao Egito, país que oferecia refúgio longe das garras de Herodes. A fuga para o Egito não apenas cumpriu a advertência do anjo, mas também cumpriu uma profecia do Antigo Testamento que, segundo Mateus, predisse que do Egito chamei meu filho, Mateus 2 horas e 15 minutos. O tempo que a família passou no Egito não é especificamente detalhado nos evangelhos, mas pode-se deduzir que lá permaneceram até a morte de Herodes, que ocorreu logo após o massacre dos inocentes. Segundo cálculos históricos, Herodes morreu por volta de 4 a.C., o que significaria que Jesus e seus pais teriam permanecido no Egito por alguns anos, antes de retornar a Nazaré, uma vez passado o perigo de Herodes. Este retorno a Nazaré também foi significativo porque cumpriu outra profecia: em Jesus seria chamado de Nazareno, o que é interpretado como uma forma de cumprimento das Escrituras, embora não se encontre em uma única passagem específica do Antigo Testamento, mas sim em uma interpretação da vida de Jesus como um homem humilde separado de cidades poderosas como Jerusalém. Além disso, o massacre das crianças em Belém é visto como uma tragédia que reflete o sofrimento de muitos inocentes ao longo da história, tema recorrente na vida de Jesus, que mais tarde seria crucificado como homem inocente cuja morte redimiria a humanidade de seus pecados. A história de Herodes e sua tentativa de eliminar Jesus é uma das mais dramáticas e trágicas da história do Evangelho. Contudo, a fuga para o Egito, a proteção divina de Jesus e a obediência dos seus pais destacam-se como sinais de esperança e salvação no meio das trevas. Este episódio não fala apenas dos perigos que a família de Jesus enfrentou desde os seus primeiros dias, mas também como o plano divino se desenrolou ao longo da história, garantindo que o menino Jesus sobrevivesse para cumprir a sua missão de redimir o mundo.